Uma boa noite a todos. Tudo bem, gente? Tudo em ordem, pessoal? Prontos para mais uma aula do nosso curso, nosso módulo 9, nosso módulo do tempo. Hoje vamos falar coisas bem importantes na aula de hoje, ok? Vocês têm aí na primeira imagem na aula de hoje, vocês têm a representação do tempo. Gente, quando a gente estuda o aspecto do tempo, nós chegamos à conclusão para os gregos, né, principalmente para os gregos, nós temos aí três tipos de tempo. Nós temos o tempo Cronos. O Cronos é o tempo linear, aquele onde a gente sabe que tem o passado, o presente e o futuro. O Cronos, ele é conhecido como o pai que devora os seus filhos. Isso não é muito difícil a gente perceber, posto que nós bem sabemos que quando nós tínhamos é, 10 anos de idade, 15 anos de idade, nós tínhamos todo aquele vigor, né, todo aquele metabolismo rápido, podíamos comer qualquer coisa, tínhamos uma energia descomunal, né, uma vontade de fazer as coisas, uma energia, uma disposição, e parece que ao longo do tempo a gente vai percebendo que a nossa pele não é mais a mesma, o colágeno não é mais o mesmo, o cabelo vai ficando esbranquiçido, né? Vai perdendo a sua coloração, vai perdendo a sua vitalidade, vai ficando mais seco, vai caindo. As mulheres bem sabem, né? Quando elas olham os cabelos das jovenzinhas, cabelo grande, bonito, brilhante, assim, né? Aquele cabelo forte. E depois, ao longo do tempo, né? Com os vários ciclos menstruais, depois da gravidez, né? Todos aqueles processos, o cabelo ele vai perdendo força, o cabelo vai caindo, o cabelo vai ficando mais seco, né? As mulheres contam, eu tinha cabelo aqui, né? Agora olha como é que estava o cabelo, eu tive que cortar porque estava caindo, né? Passava a escova, caía. Os homens falam, nossa, cadê aquela minha potência que eu tinha, aquela energia, aquela disposição, nossa, e aquele meu metabolismo rápido que eu tinha, que eu mandava brasa, comia qualquer coisa, hoje já não posso comer isso, não posso comer aquilo, já tenho gases, já passo mal, né? Uma série de coisas que vão acontecendo e você vai percebendo que parece que algo está lhe tragando. E isso não é só uma sensação, não. Isso acontece de fato. Isso é o Cronos em ação. É o tempo Cronos. Ele que vai devorando os seus filhos. Então a gente vai sendo devorado ao longo da nossa vida por essa linha, né, por esse tempo linear chamado Cronos. Por isso o termo cronômetro, né? Cronos do grego significa tempo. Então esse é o deus Cronos que devora os seus filhos. Existe um tempo, gente, chamado tempo Aion. O tempo Aion para os gregos, ele é representado realmente como uma figura humana, com uma cabeça de leão, tem asas, né? Asas de águia, enfim, ah, envolto por uma cobra, né? Uma cobra o envolve até a cabeça. Ah, a representação desse deus Aion, né? Do tempo Aion, é um bastão onde ele leva na sua mão esquerda e uma chave. Claro, tudo uma representação, tudo arquétipo, né? Querendo mostrar esse tempo Aion. Gente, o tempo Aion, ele é o tempo do Pai, o tempo do ser eterno, do ser interior e profundo. Se nós formos pensar em Deus, no nosso Pai interno, né, no Pai de todos, ele ele mistura o passado, o presente e o futuro, ou seja, está em todo lugar ao mesmo tempo e está em todos os tempos ao mesmo tempo. Digamos assim, difícil nós entendermos porque isso vai além do pensar.
é uma razão objetiva, superlativa do ser. Então, é difícil nós raciocinarmos e entendermos. É como aquele tempo desordenado que a gente falou em aulas anteriores, onde passado, presente e futuro se misturam, onde tudo está no mesmo instante. Por isso que a causa de alguma coisa que você está vivendo agora, muitas vezes a causa está lá no futuro, e a consequência está agora aqui no presente, tá? Então, olha só. Esse Deus Aion, ele representa o tempo do Pai, o tempo do ser interior e profundo, o tempo do Papai do Céu. Representa, ah, como que dissesse, ah, é o tempo representado pelos ciclos da vida, digamos assim. Vamos dar um exemplo. A gente está agora aqui no hemisfério sul, na primavera, certo? Daqui a pouco vamos entrar no verão. Daqui a alguns dias vamos entrar no verão. É o ciclo do verão que já vai iniciar. Depois do verão, nós temos o outono. Daí nós temos a primavera. Daí outono, inverno, primavera, verão. Daí vai de novo. Outono, inverno, primavera, verão. Esse ciclo é o que nós chamamos de tempo Aion. São os ciclos da vida, os ciclos da natureza, né? A lua crescente, lua minguante, lua cheia, lua nova, toda aquela coisa. Ciclos são os ciclos que acontecem. Os anos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. A volta do planeta ao redor do Sol. Esse é o tempo Aion, em que nós, seres humanos, percebemos muito a influência desse tempo Aion. Nós percebemos ele nitidamente, esse tempo Aion, na representação dos ciclos da vida. Quem já estudou um pouco de antroposofia, antropo significa homem, do grego, e sofia, sabedoria. Então, antroposofia, eu estou lembrando que eu ensinava grego para os meus alunos de química, primeiro ano que eu ensinava química, não sei o que me dava para o primeiro ano do ensino médio de ensinar algumas palavras em grego. Que loucura, né? Da onde que veio isso? Estou lembrando agora aqui que eu ensinava essas palavrinhas antropo, gastro, etc, etc, né? Sofia, logia, né? Sempre ficava estudando algumas palavrinhas do grego com eles. Que doideira. Então, gente, antropo significa ser humano e sofia, sabedoria. Então, é a sabedoria do ser humano. E ao observar o ser humano, a vida dos seres humanos, não importa se é um esquimó, não importa se é um indiano, se é um asiático, se é um americano, se é um europeu, se é um índio, não importa, percebe-se que há uma repetição de padrões, uma repetição no modo de pensar, uma repetição no modo de sentir e no modo de agir, de acordo com as idades. Ora, nós somos, apesar de um estar lá do outro lado do planeta, o outro está aqui, o outro está lá, um vive de um jeito, outro vive de outro, não importa. Todos somos filhos de Deus, todos é como se estivéssemos todos no mesmo barco. Tudo isso, todas essas diferenças são culturas, são culturais, né? São hábitos de acordo com o clima onde se está. Se vive numa montanha, claro que vai ter um estilo diferente de quem vive numa cidade, de quem vive no meio do mato, na floresta amazônica, obviamente que os hábitos são diferentes, então a vida vai ser diferente, mas parece que há uma influência de um tempo, que é o tempo Aion, uma influência nos seres humanos de uma forma geral. Não sei se eu me fiz entender. Eu acredito que sim, né? Então, parece que há uma influência nas pessoas, onde quer que elas estejam, onde quer que elas estejam vivendo, uma influência. Por exemplo, qualquer criança, onde estiver, quando faz 3 anos de idade, é como que sentisse um rompimento. É uma idade onde há um rompimento da mãe. Porque até os 3 anos de idade é uma ligação muito grande com a mãe.
Então, começam muitas febres, o aparelho respiratório está em amadurecimento, isso é normal. Por isso que é muito comum criança com problema respiratório, né? Os pulmões estão ainda amadurecendo, os brônquios, bronquíolos. É muito comum ter infecções, inflamações. Normal, normal, está dentro da normalidade, né? Está dentro do que se espera, digamos assim. Mas essa ligação do afeto, do carinho, se lembra a área número 1 do mapa Raid? Essa área do peito, a área das costelas, ela está relacionada com os 3 anos de idade, no sentido de que a criança é como se ela dissesse, é como se ela vibrasse no universo com a ideia do eu sou. Eu sou individual, mãe. Eu sou um ser. Eu vim através de você, mas eu não sou de você. Eu vim através de você, através do meu pai, através da minha família, eu estou aqui. Mas eu não sou vocês, vocês são vocês, eu sou eu. É como se vibrasse dentro dela uma individualidade. Isso não é a primeira vez que acontece, isso também acontece na hora do nascimento, também acontece na hora do nascimento e também já acontece pela primeira vez na hora da união do espermatozoide com o óvulo. Ali vibrou a energia da individualidade, um outro ser. Tanto é, e quando agora em outubro estava no curso de Neurociência e Iridologia, um estudo proposto pelo Dr. Daniel Lorito lá no Canadá, em Laval, nós estudamos justamente isso. No primeiro dia, já no sábado de manhã, ele já nos comentou esse aspecto no curso, de que ah, um ser dentro da barriga da mãe, que seja alguns dias, que seja um mês de gestação, já não é mais, a mãe já não é mais como ela é plenamente. A mente da criança é diferente de cérebro. O cérebro está se formando, mas a mente da criança já é. Sempre foi e sempre será. Complexo, né? A mente desse novo ser sempre foi, sempre será, não vai ser formada, sempre foi. A mente desse novo ser dentro dela, olha que loucura, né? Porque ela tem uma individualidade, um modo de pensar, um modo de sentir, um modo de agir, mas quando começa uma gestação dentro dela, aquele ser que está dentro dela, apesar de estar vindo, ele estar vindo ou ela estar vindo através dessa mãe, desse pai, enfim, é um ser único, individual, que traz, claro, toda a árvore familiar, traz toda a memória celular dos ancestrais, né? Que há com certeza uma ligação nessa família, com certeza, vibracional, quântica, por isso que está ali, né? Vai ter que vivenciar as lições dessa família, tem algum motivo de estar ali? Sim, claro, tem ligações, mas há uma individualidade ali, desde a concepção, desde a fecundação. Onde o espermatozoide e óvulo se uniram, ali já há uma individualidade desse ser. Na hora que nasce também, é um grande momento, como se fosse essa explosão de luz, assim, eu sou. E aos 3 anos de idade, de novo, eu sou. Eu sou único, individual. Muitas vezes isso é consciente, muitas vezes não é consciente, é inconsciente. Então, ali é um amadurecimento da personalidade, muitas vezes associado aos amadurecimentos de personalidade, de alma, muitas vezes vem crises curativas, vem febre, né? Vem processos aí, é normal que aconteça. Então, muitas vezes a criança está com febre e não há infecção nenhuma, ou às vezes o corpo físico até parece mostrar algo, porque o físico é a última instância, a materialidade de toda a questão sutil anterior a ele, né, ao corpo físico. Então, obviamente que pode aparecer uma febre vinda de uma infecção. Ah, não, está com uma infecção. Não, mas isso aí é só uma explicação muito básica para o que está acontecendo profundamente nesse ser. Então, gente, Aion é, é melhor representado para nós entendermos com os ciclos da natureza. As estações do ano, a movimentação agora aqui, por exemplo, é noite, né? Para todos, né? É noite. Para alguns já é madrugada aí, né? Ninguém está no Japão, né, da turma, para falar, não, aqui é de manhã. Para todo mundo é noite. Isso é o Aion, é o tempo Aion.
né? É noite, amanhã é dia, tá? O Cronos é um tempo linear, né? Agora há pouco, agora e daqui a pouco. É um tempo mais limitado. A Ion é algo mais ampliado. Então, existem idades dentro da história dos seres humanos, chamada biografia humana, que é incrível, gente. É um assunto excelente, é um assunto mágico, né? Eu estou bolando um curso em relação a isso, logo vou falar para vocês, logo devo colocar no site, possivelmente um módulo assim, de biografia humana relacionada à heritologia, relacionada à biografia de casal, à biografia do pai, do avô, da pessoa mesma, representada nos seus olhos, e como tratar. Claro que quem está fazendo esse módulo aqui agora, esse módulo é um trampolim para chegar nesse assunto mais profundo, tá? Que é incrível, é mágico e faz mudanças em toda a árvore familiar. É incrível, muito interessante, tá? Então, gente, o que que acontece? 3 anos de idade é uma época, então, que se diz eu sou. Então, quando que se diz eu sou? Anotem aí. Na hora da união do espermatozoide com o óvulo, na hora do nascimento, aos 3 anos de idade, eu sou. Aos 18 anos de idade, tá? São momentos. Veja que até os 7 anos de idade, gente, até os 7 anos, a criança, isso quem estuda muito é a antroposofia, por isso que eu falei para vocês. Existe a pedagogia antroposófica, né? Agora a psicologia antroposófica, tem a medicina antroposófica, que é incrível. A forma de tratar, a forma de diagnóstico, digamos assim, do ser humano através da medicina antroposófica é muito interessante. É uma análise holística, completamente holística. E os medicamentos para tratar a pessoa com a medicina antroposófica é a base de homeopatias. Praticamente são homeopatias. Gente, já que a gente tocou nesse assunto de homeopatias, eu gostaria de convidá-los, quem estiver proposto a isso, né? E quem tiver aí recursos financeiros para tal, porque tem um investimento, né? Claro, não é algo barato, assim, mas bastante acessível, que se possa fazer isso. É, como eu falei para vocês há um tempo, eu ando pesquisando uma escola, né, em que você possa fazer um curso de homeopatia bem interessante, e eu achei essa escola e soube que essa escola que é na Grécia, ela está fazendo, na verdade, o professor, que para alguns ele é considerado como se fosse é, um discípulo próximo, próximo, próximo de Samuel Hahnemann, né? Não é, obviamente, né? Assim, porque um é muito distante do outro no tempo, né? Mas muitos dizem que parece o próprio Samuel Hahnemann, o autor do trabalho da homeopatia, né? Assim, o dito pai da homeopatia e tudo. Então, está se comemorando 50 anos que ele ensina homeopatia, gente. Ele tem mais de 80 anos de idade, experiência enorme em homeopatia clássica, e esse curso ele é feito online, tem uma duração de 2 anos, 2 anos o curso completo. Ele é online e você recebe a entrada na plataforma, você assiste, tem alguns testes, algumas provas e tudo. E depois, se você quiser fazer um aprofundamento lá na Grécia, na ilha de Alonissos, pode fazer em julho ou em setembro, ir para lá e ficar 10 dias com tradução para grupos de brasileiros, com tradução em português. Ele fala em inglês, né? Os cursos dele são em inglês, que aborda aí o mundo todo, né? É uma linguagem, inglês é uma linguagem usada muito no meio científico, né? Para qualquer área. Então, depois, quem tiver interesse em entrar né, entrar nesse curso, eu vou iniciar os meus estudos aí por janeiro, devo iniciar os estudos. A questão é que eles estão com um aniversário de 50 anos de idade da academia, né, internacional,
e por estar fazendo aniversário, eles estão com um desconto enorme, é quase 50% no curso de desconto, tá? Então, quem quiser, depois me pergunte lá no WhatsApp, que eu tenho os contatos, tá? Na verdade, eu já informei já a direção, falei que tinha alguns interessados. Eu lembro, não sei se o Sidney está na aula hoje. Nem dei boa noite para vocês hoje, né, gente? Já entrei de sola aqui no assunto, né? Ah, o Sidney está aí. Você lembra, Sidney, do curso lá que eu falei na Grécia? Então, eu ia me organizar para ir em julho para lá, para fazer. Mas eu achei melhor fazer online primeiro, né? Fazer online e tudo mais. E depois, quando eu estiver mais preparado, assim, sabe, com uma base bem legal de homeopatia, daí o currículo, gente, que essa academia internacional ensina, o currículo dela é usado em várias universidades médicas pelo mundo. Várias universidades utilizam o currículo, né, utilizam a grade curricular da Academia Internacional de Homeopatia. Então, é uma escola que vale a pena, bem séria, né? O diploma, o certificado é pela Grécia. Então, olha, show de bola, hein? Eu não convidaria vocês para algo que não fosse, que não tivesse pesquisado muito, não tivesse certeza. Então, quem quiser embarcar nessa, me avise, me fale lá, depois me pergunte, que eu passo os detalhes aí, que estamos juntando um grupo aí para fazer e depois para irmos juntos para lá, para fazermos esse aprofundamento. Pessoal do Instituto Brasileiro de Iridologia, tá bom? Isso que eu lembrei aqui da medicina antroposófica que trata com homeopatia. Eu vejo que a homeopatia, gente, é um recurso que nós. Tem gente que não tem afinidade, mas é um recurso barato para as pessoas, sabe? Se a pessoa não tem como pagar um tratamento, usar uma geleia real, nada assim. Né? A homeopatia, você ir com 15, 20, 30, 40 reais, faz tratamento completo, né? Em alguns casos, como a gente já viu em outros módulos, é necessário trabalhar profundamente com a pessoa, né, com a homeopatia, para limpar os miasmas e, a partir dali, promover, então, uma cura efetiva, né? Tá? Então é isso, meus queridos, tá? Depois, quem tiver interesse, digamos assim, essa promoção desse aniversário de 50 anos da Academia Internacional é até dia 31 de dezembro, tá? Esse descontão, tá? E eles são muito rígidos, assim, tá? Ok? Certo? Inclusive, amanhã, sexta-feira, amanhã será aberto uma degustação do programa, da plataforma, para você ver como é, para você ver como que o professor ensina, né? Ele fala em inglês, mas tem a legenda em português, né? Tá? Tem várias línguas as legendas, porque é para o mundo todo e tal. Então, a partir de amanhã, então me perguntem hoje, tá? No máximo amanhã, porque amanhã é aberta uma plataforma por 10 dias para você conhecer. De repente, depois desses 10 dias, eu já me inscrevi para amanhã assistir aí 10 dias gratuito para conhecer mais a plataforma, um pouco mais, tá? Eu já tenho investigado há alguns meses já. Depois vocês me perguntam que eu passo para vocês o contato para vocês já se inscreverem, tá bom? Queridos, então olha só o que acontece. Até os 7 anos de idade é como se a criança ela estivesse num processo mais físico. Por isso que a criança ela pula, ela corre, ela quer brincar com bola, ela quer ir no escorregador, ela quer fazer isso, ela corre, ela vai para lá, ela se rola no chão. É uma fase de movimentação do corpo, porque ela está trabalhando o físico dela, o aspecto físico, tá? E ali aos 7 anos de idade, há uma maturidade muito grande em vários aspectos. Por isso que começa primeiro ano, né? O primeiro ano lá do ensino fundamental e tudo. Há uma maturidade muito grande, algo muito interessante. Aos 9 anos de idade, a criança ela tem uma noção do certo e do errado. Muitas vezes essas crianças elas querem ir embora de casa, começa a mexer com toda a personalidade. E isso foi observado em crianças pelo mundo todo, pessoas pelo mundo todo. Como é que se chama esse estudo, professor? Biografia humana. Há uma, uma repetição de padrões nos seres humanos. Por exemplo, sei lá, 15 anos.
né, dos 12 aos 15, onde a sexualidade brota fortemente. É uma fase onde a sexualidade brota muito, né? Por exemplo, aos 18 anos, né? 18 anos há uma maturidade também muito interessante, é como se fosse uma transição, uma fase de mudança muito grande. E por aí vai, né, gente? 20, 21, 22, 23, né? Coisas acontecem nessa fase. Muitas vezes casamento, às vezes até uma gravidez, a formatura de uma formação, né, intelectual, né, e tudo mais. E tem nessa biografia humana fases em que o ser humano ele tem como que uma movimentação muito grande de energia para uma mudança, para uma transformação totalmente do seu ser, total do seu ser. Uma dessas idades é 18 anos. Uma outra idade muito interessante para essas transformações é a idade dos 30 anos, que eu já falei para vocês, que é aquela idade lá às 6 horas no relógio, que é uma idade em que parece que acontece um- uma movimentação no sentido e aí, o que que você vai ajudar no mundo? O que que você vai ajudar? O que que você vai auxiliar? Né? É como se algo te cobrasse. E aí, vai fazer o quê? Acumulou conhecimento até aqui. Até agora, 30 anos, e agora? A partir daqui, você vai ajudar o que a humanidade? Ali é que muitos de nós começamos a trabalhar com o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente enche o coração, né? Quem não está na sua área de realização vai começar a sentir uma frustração, vai começar a sentir dor nos joelhos, vai começar a sentir mal, ter vários problemas de pele, de alergia, dor de cabeça, porque não se realizou, né? Aos 30 anos. Eu comecei com a iridologia em torno de 29 anos. Então, estava bem no ponto, né? E estou aqui, até hoje estou aqui, e me sinto muito contente, me sinto muito feliz, né? Fazendo realmente o que eu gosto de fazer. Daí vai passando, né, gente? 31, 32 anos. 37 anos é uma idade que vibra também uma grande força de transformação pessoal. 42 anos é uma idade muito interessante. Lá na aula presencial, a gente vai ver que há uma força chamada força luciférica que atua nos seres humanos nessa idade, em torno dessa idade, que faz a pessoa ela se voltar muito para fora. É nessa idade de 42 anos que muitas vezes o homem ele acaba enxergando na outra mulher, muito, muito mais jovem, é como se ele estivesse vivendo a adolescência novamente, e ele olha as mulheres com mais desejo, né? As moças jovens. É nessa idade que os homens de 42 anos em torno, né, gente? Pode ser 41, 43 e tal. Em torno dessa idade em que muitos homens trocam a sua esposa por uma mais jovem. A mulher também. Há uma energia, uma vibração, né? No ser humano, os 42 anos dele trocar, dele é como se tivesse um véu na frente, ele não vê mais nada. Então ele quer trocar a sua esposa, a mulher quer trocar o seu marido por um garoto, né? Mais jovem. Depois o véu cai e a pessoa, nossa, o que que eu fiz? O que aconteceu? Onde é que eu estava? Porque há como que uma vibração cósmica, né? De que nessa fase da vida do ser humano há uma vibração voltada para fora, para as vaidades do mundo, para as ambições, né? Para a beleza, para a estética, etc, etc. Daí segue esse curso, eu estou dando uma resumida em alguns tópicos principais, mas daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens que mostram isso mais completo. Lá pelos 53 anos vem uma outra força de movimentação, que ali a pessoa ela pode se transformar totalmente também, né? Mas tem muita coisa aí, gente. Agora, o mais importante é o Kairos, gente. O Kairos é o tempo da graça de Deus. Kairos, o tempo Kairos, até existe o livro chamado Kairos, do Dr. Celso Batello. Ele colocou esse nome justamente pelo tempo da graça de Deus. É o tempo oportuno. É a hora dourada. O que representa isso, professor? Gente, é o tempo na vida da pessoa, é aquele momento. Veja,
Kairos, na mitologia, é representado por um ser que um ser muito veloz, muito rápido, muito esquivo, né? Em que ele passa muito rápido para lá e para cá, vum, 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 muito ágil, muito ansioso, em que ele tem uma mecha no cabelo, assim, ele tem sabe, uma parte do cabelo dele, acho que é na lateral, uma parte do cabelo assim dele é comprida, né? Onde ele vum, vum, rapidinho, e onde você tem que pegá-lo por esse cabelo. Você pega o cabelo e segura ele, porque se você perder, já era. Vai ter que esperar ele passar de novo em outro momento, e a hora que passar, se você perder de novo, vai ter que esperar novamente quando ele passar, se passar. Então, essas idades, gente, na vida de todo ser humano, é representado muitas vezes por aquela introflexão. É representado muitas vezes por aquele sinal bem forte na linha do tempo, no colarete. Muitas vezes nessa linha do tempo, banda do sistema nervoso autônomo ou colarete, onde há uma introflexão bem forte, uma lacuna, um raio pressionando, naquele momento, naquele tempo, eu tenho 43, o que aconteceu aos 32? Lá foi uma mudança muito grande, tal, muitas coisas aconteceram. Então, pode ser que naquele momento dos 32 anos para aquela pessoa foi um momento oportuno. Sabe aquele momento em que você olha para o relógio e está 11h11? Sabe aquele momento que você olha para o visor do carro, né? E tá lá, como é que eu vou dizer? Tá lá 111 quilômetros por hora. Ou quando você acorda de madrugada e olha para o relógio, 5h05 ou 5h55. Sabe? Alguns dizem que quando o número ele fica igual, assim, é como se fosse um portal, como se fosse uma hora dourada, um tempo de oportunidades. E é a mesma coisa com Kairos. Então, muitas vezes você vai descobrir que a pessoa está na consulta justamente numa idade Kairos. Muitas vezes você olha, a pessoa tem quantos anos? 43. Ok. Você vai na íris, uau, um sinal super forte, uma introflexão 43 anos bem forte. E eu digo para vocês que isso não é incomum, gente. É muito comum. Por que será que a pessoa foi te procurar nessa fase da vida? Eu sei, ela não está legal, não está se sentindo bem, quer uma ajuda, o corpo não está legal, ela está sentindo coisas, tudo bem. Mas é claro que está acontecendo alguma coisa. É porque possivelmente ela está vivendo o tempo Kairos. É o tempo dourado, é a hora dourada. É o tempo oportuno, o tempo de Deus. É o chamado de Deus. É o tempo da graça de Deus. É como se Deus tivesse hey, hey, naquela idade. E se a pessoa perder, é o tempo Kairos. Se ela perder, ela perde uma grande oportunidade. Tá, professor, mas o que que acontece nessa idade que caracteriza esse tempo Kairos? Eu fiz essas reflexões. Gente, há uma grande disposição, há uma grande energia que muitas vezes a pessoa não usa para o que deve ser usado. Ela usa essa energia, esse ânimo para uma outra coisa. Algo fútil, algo passageiro, algo que não vai fazer diferença nenhuma na evolução da alma dela. Eu digo para vocês que a maior parte das pessoas perde o tempo Kairos. Perde tempo. E quando estão lá diante do leito de morte, né? Isso tudo é como se tivesse esse cinema na cabeça e a pessoa chora, chora e ninguém entende por que ela está tão chorando tanto. É porque ela lembra todos os momentos, mesmo que inconscientemente, o que ela perdeu. Por isso, gente, perder tempo com picuinhas, com cuidar da vida dos outros, furada. Perder tempo com coisas inúteis, sabe, que não vai nos levar a lugar nenhum.
né? Não dá, gente. A hora que você perceber que você está num tempo kairos, mergulhado nesse tempo oportuno, não pode perder. Pode ser a idade que você esteja agora. Pode ser a idade que você está agora. Pode ser a idade do ano passado, que você ainda está, né? Por quê? Porque você começou um curso maravilhoso, que é um curso de iridologia, em que pode ajudar muita gente, você se encontrar e você ajudar as pessoas, né? Uau! Peraí, professor, mas aquela introflexão na íris da pessoa pode ser o tempo Cronos? Pode. Pode ser o tempo Aion? Pode. O tempo dos seres humanos não ser relevante para aquela pessoa. É um tempo para todo mundo. Por isso que vocês vão encontrar muitos sinais aos 7 anos. Não necessariamente aconteceu algo para aquela pessoa naquela idade, especificamente para ela, só para ela. Pode ser o tempo Aion. É o tempo que toda criança aos 7 anos, pô, os pais deixam lá na escola, ó. Sociedade agora, vai aprender a conviver com as pessoas, não é só papai e mamãe em casa. Agora tem um amiguinho, tem amiguinha, vai pegar o seu lápis de cor, vai quebrar, né? Vai te chutar, vai te fazer bullying. E agora é a hora de você aprender a conviver com isso, aprender a colocar limite, aprender a colocar-se no mundo. Então, para muitas crianças, aos 7 anos, isso acontece pela primeira vez, quando vão para o primeiro ano do ensino fundamental, e acontece um trauma, acontece um choque. Mas não é que é alguma coisa para ela, é algo que é universal. 7 anos. É um tempo de rompimento mesmo, né? É o tempo Aion. Mas isso eu vou explicar melhor, não é a alçada desse módulo especificar melhor esses detalhes, porque isso faz parte do curso de Biografia Humana e Iridologia, tá? Que eu ainda estou em processo de montagem, gente, dessa parte aí, tá bom? Ok, mas você já tem uma noção do que é cada um dos tempos, sendo que o Kairos é o principal. Tá aí o grande autor desse trabalho, o Dr. Daniele Lorito. Agora vamos ver uma coisa muito importante, gente. Olha só. Gente, eu não li as perguntas de vocês ainda, mas eu já leio, tá? Olha só. A frase-chave desse módulo é: se existe um quando, existe um onde. Se naquela idade dos 7 anos, para aquela criança, foi terrível, além do tempo Aion, que é para toda criança aos 7 anos, para ela foi um tempo marcante, porque aconteceu algo muito forte. Por exemplo, um avô muito apegado morreu, né? E ela viu, por exemplo, alguma coisa bem forte. Ok, aquele trauma que aquela criança sofreu do avô ter falecido e aquilo para ela foi terrível, porque era um apoio muito grande para ela, né? Aquele impacto de ver o avô cair na frente dela ali e ter um infarto, né? E ela no dia seguinte não tem mais avô. Aquilo foi um quando? 7 anos para ela. Ok. Ela não trabalhou esse trauma, certo? Ninguém trabalha trauma, muito difícil. Por isso que psicólogo, gente, que se é o profissional que vai se ocupar desse aspecto e tal, apesar que hoje em dia nós temos tantas terapias integrativas que trabalham isso de uma forma tão incrível, como eu cito para vocês, por exemplo, a neuroeducação. A neuroeducação, gente, é fabulosa. A gente vai lançar esse curso de neuroeducação, é, não vai demorar muito, né? É um processo de amadurecimento, as coisas levam tempo, não são fáceis, né? Porque a gente quer fazer algo, as coisas bem feito, a gente quer fazer bem organizado, bem certinho. A gente fica muito contente com essa pós-graduação em ciências antropáticas, porque é uma pós-graduação que não é nas coxas, gente. Trabalho, a universidade ela exige, ela pede muita documentação, comprovações, cheio de coisa, né? É a parceria que a gente fez com a universidade
e que tem um custo, custo alto para o Instituto, mas, sabe, a gente fica tranquilo que ela tem registro no MEC, tem vários cursos de graduação presencial, é uma universidade que tem um prédio, né, tem uma estrutura, tem cursos presenciais, tem curso de nutrição, de biomedicina, de enfermagem, se não me engano, sabe, fisioterapia, sabe? É uma universidade séria mesmo, né? E que tem lá uma tal nota lá no MEC que deu, sabe? Super boa. Então a gente fica bem contente que o aluno ele está fazendo um curso que é sério, que tem registro e que tem uma seriedade, que tem uma base por detrás. A gente sabe muitas vezes aí certas pós, né, pós-graduações que não tem esse amparo, é um certificado que não vale muita coisa não, né? Que a faculdade ou a universidade meio falha das pernas, sabe? Então a gente fica bem contente. Então as coisas levam um tempo. E a neuroeducação, gente, olha, passos-luz, passos-luz de uma análise de psicologia básica, né, de psicologia, assim, eu sei que os psicólogos hoje eles têm ampliado muito, têm procurado, né, entender mais outros aspectos. O psicólogo que parou no tempo, como o nutricionista que parou no tempo, como o médico que parou no tempo, isso não é legal, as coisas estão correndo, estão caminhando muito. Mas essa área chamada neuroeducação, né? Incrível, gente, incrível como ela é veloz na resolução de certos traumas. Veja, nós temos a hipnose clínica, né? Nós temos aí o EFT, né? Que é aquela técnica do toque no corpo e tal. Nossa, tem inúmeras técnicas. Agora, a que mais eu fiquei de cara até hoje foi a neuroeducação. Fabuloso. Eu tenho acompanhado o trabalho, tenho feito em mim mesmo alguns experimentos, observado certas pessoas acompanhando, e olha, logo a gente deve lançar esse curso se tudo der certo, não é fácil. Ah, mas caso essa criança não tenha trabalhado, os pais só falaram, vai passar, filho, não se preocupe, vai passar, uma hora você vai esquecer, o tempo apaga tudo. Não é bem assim. O Cronos ele segue o seu rumo, né? Mas se existe um quando, 7 anos, para esse caso, vai existir um onde. E esse onde é o espaço. O tempo e o espaço estão ligados. O espaço, gente, é a coluna vertebral. Não só a coluna, gente. O corpo ele registra, né? O corpo ele registra através de um pigmento, uma mancha, através de um hematomazinho, através de uma verruga, de um pelo encravado, algum sinal o corpo ele dá. Mas a coluna é interessantíssimo porque nós temos uma base, né? Desde a cervical até o cóccix, nós temos aí uma base concreta. Então, cada idade, gente, está relacionado com uma vértebra na coluna, tá? Então, quando a gente fala tempo de risco, né, que é o cronorísquio, crono, tempo, risco é o risco de tempo. Então, aonde aquela pessoa tem uma introflexão, tem um sinal bem forte no colarete, né, pressionando esse colarete ou atravessando, né, rompendo alguma coisa ali é um tempo de risco. Foi um tempo onde aconteceu o maior risco de ter acontecido alguma coisa, tá? E isso fica um reflexo na coluna vertebral, gente, na coluna vertebral. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha o que vai acontecer. 1 ano de idade, gente, 1 ano de idade, só um pouquinho, só um pouco, pessoal, só estou vendo uma coisa aqui. Tá, ótimo. Só para verificar aqui uma coisa. Tá, ok. Já respondo as perguntas, pessoal. Aqui, ó. Se algo aconteceu no primeiro ano de vida,
Isso aí fica registrado na cervical número 1. Se algo aconteceu entre o segundo e o terceiro ano de vida, 2 anos, segundo e o terceiro ano de vida, isso aí fica registrado na cervical número 2. Se existe um quando, existe um onde. Esse onde é o impacto daquele trauma. Fica como que um nódulo negativo, um nódulo energético nos nervos espinhais ligados à vértebra. Tá? 4 e 5 anos de idade está relacionado com a cervical número 3. Sexto e sétimo ano está relacionado com a cervical número 4. Oitavo e nono ano estão relacionados com a cervical número 5. 10º ano e 11 anos de idade ficam registrados na cervical número 6. E os 12 e 13 anos ficam registrados na cervical número 7. Até a cervical número 7, aqui, ó, até os 13 anos, então você percebe que são 2 idades em cada vértebra, certo? A partir então dos 14 anos de idade, a cada idade há uma vértebra, uma só. 14 anos de idade, dorsal número 1, porque nós só temos 7 cervicais, tá? Dorsal 1 até a dorsal número 12, ou torácica, dorsal torácica, e as lombares nós temos 5 lombares. Ah, professor, e o sacro? Sacro e cóccix? Não, a gente não vai abordar nesse estudo sacro e cóccix, tá bom? Nós vamos nos limitar até a lombar número 5, certo? Ok. 14 anos, dorsal número 1. E daí vai. Até a dorsal número 12, 25 anos de idade. 26, lombar número 1. 27, lombar número 2. 28, lombar 3. 29, lombar 4. 30 anos de idade. Se lembram? O trajeto até aqui a metade, até as 6 horas, 30 anos de idade. Lombar número 5, lá embaixo. Lombar número 5. Daí 31 anos, lombar número 5 de novo. Daí vai subindo até a dorsal número 1, né, com os 47 anos. Daí começa tudo de novo em 2 idades. 48 e 49, cervical número 7. 50 e 51, cervical número 6. 52 e 53, cervical número 5. 54 e 55, cervical 4. 56 e 57, cervical 3. 58 e 59, cervical 2. E 60 anos, cervical número 1. Então, a cervical número 1 está relacionado com o nascimento, com a fecundação, com o nascimento, com os 60 anos de idade, com os 120 anos de idade. Lá embaixo, a lombar número 5, está relacionado com os 30 anos de idade. E está relacionado também com os 90 anos de idade. Ok? Certo, gente? Ó, então, o que acontece? Até os 30 anos, a gente vai descendo na coluna. Depois dos 30 anos, a gente começa a subir de novo e chega lá em cima aos 60 anos. Então, 30, 60, tá? Olha só, gente. Olha o colarete aqui, ó. Olha essa queda aqui, ó. Olha essa queda, bem no nascimento. Olha essa queda aqui, ó. 57 anos. E tem um raio pressionando. 57 anos. Digamos que ela tenha 64 anos. Aqui. 64. Se for ver lá pelos 57 anos, se aconteceu alguma coisa muito grave, 57 anos, 57 anos, digamos uma senhora de 64 anos, quando ela tinha 57, o marido faleceu. Eles viviam há muitos anos casados.
não fizeram bodas de ouro, mas viveram muitos anos casados, né? Se bobear aí uns 30 anos casados. Então, e ela não aceita até hoje. Ela sente muita falta, ela chora muito. Eles eram muito amigos. Então, aos 57 anos, que é a cervical número 3, cervical número 3, e olha só o que é, ela está com 64, né? 64, ó, 60, né? Você lembra? 60, 61, 62, 63, 64. Porque começa tudo de novo, gente. Até chegar nos 90 anos, tá? Soma os 60 com os 30. Então, 64 anos é a idade que ela está agora. Tudo bem, 64, mas você vê 65, certo? Um ano à frente. Olha só, 65 anos então que ela está. Cervical número 3. Nessa idade que ela está agora, ela está vibrando na cervical número 3. E ela te procurou porque ela tá muito sofrida essa idade que ela está agora. Claro! Olha os 57 anos que foi quando ela perdeu o marido. 57 anos, cervical número 3. Uau! Ela está vibrando, a cada idade que a gente vai passando, a gente vai vibrando numa vértebra da coluna. A idade que ela está vibrando nesse momento, cervical número 3, é a mesma vértebra que ficou o nódulo negativo, traumático, do marido ter falecido, que foi 57 anos. Então, você vai passar o gel nessa vértebra somente, porque é a mesma. Você vai passar o gel na cervical número 3, né? É por isso que eu falei para vocês, quem não sabe localizar a coluna, quem não é da área, vai ter que aprender a fazer isso, localizar. Por isso que nós vamos ter uma aula com um professor, né, de fisioterapia, de anatomia palpatória, onde ele vai ensinar vocês a localizarem as vértebras, ok? Certo? Então, eles vão ajudar vocês a localizar onde está a cervical número 3. Você vai passar o gel nessa cervical e vai colocar a bolinha de prata nesse ponto. Tá? E vai aonde mais? No timo. Você vai passar o gel profissional, passa o gel e coloca a bolinha de prata no timo. Certo? Gente, são 3 pontos. O timo, a idade que a pessoa está e a idade do trauma. Nesse caso, a idade que ela está e a idade do trauma é a mesma vértebra. Então, vai ser só em um ponto e aqui no timo, 2. Não vai ter o terceiro, mas é um caso específico, tá bom? Gente, a borboleta é o símbolo do cronorísquio. Por quê? Porque nós temos uma borboleta na coluna, gente. Olha só, as asas de uma borboleta. Ó. E a borboleta, ó, olha as borboletinhas aqui. Ó. Olha essa aqui, então. Umas borboletas. Ó. A borboleta é o símbolo da transformação. Né? Na coluna vertebral, a coluna vertebral é o símbolo do caduceu de Mercúrio da medicina. Aquele caduceu onde tem as cobras enroladas é o símbolo da longevidade, é o símbolo da saúde plena e perfeita. O caduceu de Mercúrio, o caduceu, o bastão, é a coluna vertebral. As cobras são energias sutis que sobem lá do cóccix até o cérebro. Geralmente tem um capacete em cima, umas asas, né? Depois eu explico melhor para vocês esse símbolo, mas é muito legal entender de onde vêm as coisas e por que são assim, né? Então, a borboleta é a representação da transformação. Antes era uma lagarta, né? Em que se transformou numa borboleta. Ela passou por uma transformação. E na nossa coluna, nós passamos constantemente por transformações. Nós vivenciamos o tempo Cronos, e dentro dessa linha do Cronos, nós passamos por oportunidades, que é o tempo Kairos, de nos transformarmos completamente. Né? Ok, gente? Olha aí. A linha do tempo.
Nós nascemos, somos bebês, 7 anos de idade, adolescência, opa, 22, juventude, 30 anos já um amadurecimento, 37, né, já mais maduro, 45, os cabelinhos brancos, ó, 52, né, 60, daí continua de novo, 67, 75, né, 82, 90, e vai, né, vai embora. Vamos aprender onde tocar o ser humano. No timo. Olha a representação do tempo aqui, gente. Ó, aqui é umbigo. O umbigo é uma representação muito interessante, né? Porque é por ali que nós recebemos a vida, a nutrição, né, da nossa mãe, pela placenta. Quando você nasce, essa ligação, esse cordão, que é cortado, né? Muito interessante essa região do nosso umbigo. Então, muitas vezes, traumas, né, relacionados à vida, à infância, à gestação, muitas vezes a aplicação de gel, flor de íris nessa região do umbigo vai como que desbloquear, resolver muitas questões aí do passado. Muito interessante. Então, veja, sempre no sentido anti-horário, gente, ó. 0 anos, 15, 30, 45, 60. Aqui no peito também, ó, bem no timo, 0, 15, 30, 45. Interessante, né? Na aula presencial, vou mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes nesse aspecto, tá? Ó, atrás na coluna também, gente, ó, 0, 15, 30, 45, né? A coluna, né? As idades na coluna. A coluna é a base da terapia flor de íris, por ser a mesma protetora da medula oblonga, formada já no tecido embrionário. Você se lembra do octógono, gente? Você pode até relacionar uma coisa com a outra. Digamos que a pessoa tem uma introflexão muito grande aqui na energia familiar. Aquele aspecto marcante para ela, que sempre é bom você perguntar, você se lembra de algo marcante nessa idade? Você lembra que a gente já falou sobre isso? Não pergunte trauma, porque pode ter sido uma coisa muito boa. Difícil? Eu hei de confessar que de 10 pessoas, né, umas 9, assim, elas falam que onde você pergunta foram coisas ruins que aconteceram. Mas, de vez em quando, a pessoa fala, nessa idade eu casei. Nessa idade tive meu filho. Que ok, é uma coisa maravilhosa, mas que foi um parto difícil, ou que foi uma fase difícil, muita dor na perna, ou não tinha carro, tinha que ir de ônibus, o chefe não liberou, liberou lá pelo 8º mês, sabe? Uma fase difícil, feliz, claro, mas muita dificuldade, pode ter sido isso. Mas sempre é bom, gente, perguntar se é algo marcante. Se você vai falar algo de traumático, né, a pessoa já canaliza no negativo, né? Mas pode ser algo positivo. Quantas pessoas que a gente pergunta, o que aconteceu aos 21? Aí a pessoa fala, algo 21. Eu me formei, nossa, foi difícil o TCC, foi difícil, não sei o quê, mas eu consegui me formar. Não foi traumático, aquela coisa terrível. Foi um momento difícil de provas, de batalha, mas tudo bem, faz parte, né? Então sempre pergunte algo marcante nessa idade, tá? Para se sair dessas situações. Então, digamos que algo marcante aconteceu lá na área da energia familiar, você pode até arriscar, perguntar assim, algo marcante, você lembra algo marcante? Ali em torno de 10 anos de idade, 11, relacionado à sua família, você pode relacionar com isso. Né? Lá em cima, em relação a normas, regras, é muito comum introflexões lá na área do superego, veja bem, a fase de infância, né? Ali 0, 1, 2, 3, 4, 5, essas idades da infância onde eram muitos nãos. Não, não, não. Meu pai me trancou no quartinho, como já me falaram, meu pai me trancou lá fora, morando no interior, né, no campo. Meu pai me trancou naquela casinha, sabe aquelas casinhas que vai o trator lá fora?
Meu pai me trancou lá no quartinho onde ficava o trator, me trancou lá mesmo, eu fiquei lá e foi trabalhar, né? Me deixou ali dentro no escuro. Absurdo, né? Imagina isso aí não vai ficar marcado numa criança. Ela tinha acho que 6 anos. Ficou lá marcado. Normas, regras, limites, né? Pressão. Religiosidade, apesar de estar ali na área já envolvendo 50 anos, 51, 52, sei lá o quê, deve ter alguma relação também. A área do prazer ali, a área dos 30 anos, né? Os desejos mais profundos, não sei, né? Dá para relacionar, gente, tá? A área do os, aqui, ó, área do os, o mundo social, né? Ah, então, tinha lá 15 anos, né? Passei por um bullying terrível. Ou um namoradinho que eu tinha, eu vi, eu peguei, né? Aos beijos lá atrás do colégio com a minha melhor amiga, se agarrando, né? Então, sabe, essas coisas relacionadas ao meio social, as pessoas elas passam muitas vezes sinais nessas idades, nessas faixas do colarete, tá? Ok, gente? Olha, por exemplo, eu tenho vários outros exemplos assim que eu quero passar para vocês, mas deixa eu passar um aqui. Cronoiridobiologia. Essa pessoa, a flecha ela se deslocou aqui. A flecha era para estar aqui, tá, gente? Essa pessoa, nessa idade aqui, ó, onde está essa baita dessa introflexão, aqui é os 45 anos, certo? 45, 46, 47. 47 anos, a filha dela teve uma doença muito grave. Sempre foi muito normal, nunca teve problema de saúde nenhum, dentro da normalidade. Mas aos 45 anos ela teve uma doença muito grave, uma doença muito forte. Isso para essa mãe foi algo tão marcante, tão traumático, que ela criou tensões muito fortes sobre a dorsal número 1. Veja que a 47 anos é a idade relacionada à dorsal número 1. E a dorsal número 1, ela fica aqui atrás, abaixo da cervical número 7. Você encostava aqui, meu Deus, era uma tensão tão grande que ela formou uma corcunda, assim, como se fosse uma couraça em torno dessa vértebra. Impressionante, gente. E isso aqui, ó, quem estudou quiropraxia e esses outros aspectos, né, da coluna, sabe que cada vértebra está relacionada com uma emoção, cada vértebra está relacionada com partes do corpo. Então, por exemplo, a dorsal número 1, ela está relacionada, claro, com aspectos da tireoide, da laringe, está relacionada também com alguns aspectos do ouvido. Então, ela tinha dores de garganta terríveis, e isso, inclusive, afetava a região da tireoide. Veja que é um olho direito, e essa introflexão está pegando bem a área da garganta, certo? E essa área da garganta está pegando o quê? Uma parte da tireoide, não é mesmo? Então, gente, essa mulher, ela tem um risco muito grande, não tinha, mas estava propensa a ter nódulos na tireoide, problemas graves na garganta, na tireoide, por causa dessa tensão aqui na dorsal número 1. Para vocês verem o impacto que pode dar algo ter acontecido no quando, afetar o onde. Dorsal número 1, 47 anos. E olha no mapa da íris como bate, onde ela está, a idade, onde está o órgão. Ah, professor, como é que se chama essa ligação da vértebra com partes do corpo? São como anéis, gente, como se fossem várias fatias de uma pessoa, que vai até lá embaixo nos pés. Como é que se chamam essas várias fatias? Metâmeros. Metâmeros, tá? Eu vou pedir para o professor explicar essa parte dos metâmeros para vocês entenderem melhor, tá bom? Ok, gente, vamos lá. Aqui uma imagem do Dr. Danelli Lorito, onde ele fala que aos 17 anos essa pessoa teve uma taquicardia, de forma depressiva, com repetidos episódios, né? Ele ressalta 17 anos como sendo essa idade aqui, ó. 30 anos, onde está esse sinal aqui, né? Um acidente rodoviário, gravíssimo, com deformações lá no rosto, tal.
39 anos, onde tem esse rompimento aqui, ó, rompimento, acidente grave do seu pai. Rompimento no colarete muitas vezes significa um momento da vida onde a pessoa ela se sentiu sem chão, sabe? Sem, como se ficasse um vácuo, assim. Também teve parada cardíaca da sua mãe nessa idade, né? E a partir dali ela começou uma artrite psoriasíaca. Olhem que interessante, essa artrite psoriasíaca começou a partir dos 39 anos, quando seu pai teve um grave acidente e a sua mãe teve uma parada cardíaca. Olha só, um rompimento, pai e mãe. Pai e mãe é a base de qualquer pessoa. Morre o pai, morre a mãe, a pessoa ela passa por grandes transformações na sua alma, no seu ser, nas suas células. Ela passa por grandes transformações, né? Então, o que acontece? 37 anos começou uma artrite. Olha que interessante, gente. A partir dessa visão do cronorísquio, da cronoiridobiologia, a partir desses conhecimentos da cronopsiconeuroendócrino-imunologia, o crono sendo o aspecto mais superior de toda essa cascata, o crono, o tempo, é o responsável por crono, psico, endócrino, imunológico, né? Crono, psico, neuro, endócrino, imunológico. Para que ela tenha essa doença autoimune, artrite psoríasica, que é uma doença autoimune. Olha onde começou o aspecto, no tempo, no crono. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Claro, você vai passar para essa pessoa Gama Plus, né, o óleo de prímula com borragem. Você pode, porque ele tem o GLA, que é um anti-inflamatório natural, o GLA, né, muito importante para tratar artrites e psoríase e tudo mais. Você pode passar o colágeno na forma de precursor ou protein cola, você pode passar o Vital Harp, né? Pode passar a glucosamina com doritina, pode passar o Forever Freedom, pode passar a clorela, pode passar o que for. A OPI certa, etc., né? Que é a OPI 2, nesse caso, tendências a essas infecções e questões artríticas também. Agora, se você não tratar o tempo, professor, mas o que vai fazer exatamente a terapia flor de íris? Gente, vai promover uma reinterpretação daquele fato. A pessoa ela vai passar por uma reinterpretação, gente. É isso que vai acontecer. Deixa eu contar para vocês um caso. Uma certa pessoa, ela era feliz. Ela morava no apartamento e a janela do seu quarto era para um bosque, uma mata linda. E ela admirava, né, morava muitos anos nesse apartamento. Até que um dia, esse terreno enorme que tinha ali, veio uma placa, vende-se, sumiu a placa, quer dizer que alguém comprou. Alguém comprou e construiu, era um terreno grande, né? Apesar de ter algumas árvores e tudo mais, foi preservado esse bosque, tudo tinha uma área, né, de reserva, tudo. Mas bem naquela parte ali entre a janela dela e esse bosque, tinha um espaço plano, não tinha árvore, que obviamente, veja, nunca ela imaginou, mas já tinha, né? Não, já passaram-se tantos anos, não vão fazer nada. Mas do jeito que está, né, o campo imobiliário, começaram a levantar um prédio, gente. E levantaram um prédio, não muito alto, um predinho, que obviamente quando ela abria aquela janela, não via mais aquele bosque. E isso, ela entrou numa depressão profunda, profunda pra caramba. E as pessoas falavam, não, mas muda daqui então, muda, resolve isso aqui, sai daqui, vai para um outro lugar. Não, mas aqui não dá para mudar, não, é só pegada muito aqui, não vou fazer isso aí agora, não, capaz, vender aqui, não, vou ficar aqui. E entrou no fundo do poço, gente. Ela ficou tão indignada com aquilo, tão chocada. E naquela idade que aconteceu aquilo, que levantaram um prédio, pá,
naquela idade que aconteceu esse caso marcante, o colarete dela fez uma entrada, uma introflexão, né? Como está aqui, por exemplo, não é essa daqui, obviamente, isso aqui é do livro do Dr. Daniel Lorito. Uma entrada como essa daqui, com um raio atravessando, que é uma dificuldade. Ora, aquele impacto daquela coisa não resolvida, aquele quando ficou registrado no onde? Na coluna. Quando foi feita a terapia Ager, com gel de floral, massageando a vértebra, esse gel tem substâncias que soltam a vértebra, que penetram lá no fundo do corpo e tal, soltando esses metâmeros, esses nervos, né? Faz isso, colocou-se a bolinha de prata, que fica como que pulsando o sistema límbico para ser liberado, para que a mensagem chegue melhor no cérebro e tal. Tomando o portal do tempo, que tem acetilcolina, ou o proteção equilíbrio, que tem a noradrenalina, fazendo essa química cerebral ser ativada para que ela faça uma reinterpretação da verdade. O que aconteceu? Com o tratamento, olhe só o que faz a terapia Ager. Ele faz a pessoa se resolver. O proteção equilíbrio faz a pessoa colocar ponto final no relacionamento, se está prejudicando. O marido que bebe, chega, espanca essa mulher não consegue, não consegue falar nada para ele, não consegue resolver, não consegue ir até a delegacia da mulher, falar nada, engole tudo, é espancada, vai com óculos escuros para o trabalho, disfarça, não caí e tal, sabe? Não tem coragem. O proteção equilíbrio faz ela ter essa percepção. É noradrenalina. Simplesmente isso, gente. É neurotransmissor no cérebro. Para você ver como é importante os neurotransmissores, gente. Simples assim. Essa mulher, o que começou a acontecer com ela? Ah, o que aconteceu com a senhora? A senhora está tomando o portal do tempo, foi feita a terapia Ager na coluna com gel, a bolinha de prata. Como é que a senhora está se sentindo? Já passaram-se aí um mês? Olha, meu filho, eu, eu não saí do meu apartamento. Eu adoro morar ali, sempre morei ali, criei meus filhos ali. Meu marido morreu ali. Tenho muitas lembranças dali. Não vou mudar, não vou sair vendendo agora. Não. O que aconteceu? Colocaram um prédio ali, vou fazer o quê? Vou impedir o avanço das coisas? Nessa de anos e anos e anos, ela olhando, né, naquela janela para aquele bosque, ela jamais percebeu que no terreno do próprio prédio onde ela mora, tinha uma árvore num canto, uma árvore bonita, em que existiam alguns passarinhos com umas cores azul, um amarelo vibrante, uns passarinhos muito diferentes, onde ela nunca observou, porque ela se focava lá. Com aquela fechada e a toda a terapia Ager, ela começou a olhar de um outro ângulo, né? Olhar para outras coisas. E ela olhou para aquela árvore e começou a admirar aquela árvore, começou a admirar aqueles passarinhos e esqueceu daquele prédio, esqueceu. Ou seja, ela promoveu, o tratamento promoveu nela uma reinterpretação. Como que aconteceu com uma aluna formada em iridologia, na turma, né, de um ano, do ano passado, uma aluna lá da Bahia, uma aluna nossa da Bahia, onde ela veio para a segunda aula presencial, passou em consulta comigo um dia antes. E ela falou, olha, depois do tratamento, né? Ela passou em consulta sexta-feira, o curso foi sábado e domingo e tal. Daí, terminou o curso domingo, na segunda-feira era o voo dela, né? Peraí, deixa eu ver se eu estou confundindo. Ah, não, não, não. Essa não foi isso. Ela veio para o curso sábado e domingo e eu a atendi na segunda-feira de manhã. O voo dela era de tardezinha. Ah, lembrei. Durante a aula, o pessoal fez a prática um no outro,
Mas a dupla dela estava muito insegura e não conseguiu achar o ponto certo, ou aplicou e caiu, não foi certo. Ela não ficou preocupada em relação a isso, né? E no dia seguinte falou, tenho consulta com o professor mesmo. E ali a gente identificou algumas coisas e tal, fiz a terapia Ager nela bem certinho. E ela no final do dia, voou, né, para a Bahia. E ela não tinha me contado esse aspecto, que ela tem uma dificuldade enorme de voar. Aliás, ela não fica voando para lá e para cá. O avião para ela vir da Bahia para cá foi terrível. Ela passou um trauma terrível de coisas anteriores que já aconteceram. Então ela veio assim tensa, quase não veio. E naquela segunda-feira onde ela voltou para casa, né, depois do curso, depois do atendimento, ela entrou naquele avião porque ela estava sob efeito do gel e da bolinha de prata, toda a terapia AIDS, estava tomando os florais e tudo. Ela disse que só faltava ir no banco dentro do avião assim, ó. Porque a sensação que ela teve quando o avião, né, dá aquele tranco, né, e sobe e tal, dá aquele friozinho na barriga até se acostumar. Toda aquela sensação, ela não, ela viu uma diferença enorme da água para o vinho. Era antes, era agora, é totalmente diferente. E isso persiste até agora. Tanto é que ela veio na terceira aula presencial normal, falei para ela, continua ainda aquela sensação boa, aquele aspecto do voo que você tinha medo, receio, sumiu aquilo lá? Sumiu, professor. O voo agora é maravilhoso. Eu comecei a ver de um outro ângulo. Que maravilha a gente nesse equipamento, que é um transporte mais seguro, né, que existe, muito mais seguro que ônibus, que carro, que moto, que sei lá o que trem, né, muito mais seguro. E ela, sabe, ela reinterpretou as coisas. Olha que interessante, gente. É isso que faz, gente. Olha aqui esse senhor, olho esquerdo, um pterígio, mágoas, ressentimentos e tudo mais, mas olha que curioso. Eu só estou querendo mostrar para vocês, olha a pupila elíptica, né, diagonal, né, é um caso sério realmente, tendência a derrame cerebral, isso aqui também na área da pressão, além do mais, né, tendência à hemorragia cerebral, AVC, né, e até a questão da morte, né. Mas esse rapaz aqui, eu não lembro bem a idade dele, mas acho que ele estava com uns 40 e poucos anos. Eu perguntei para ele, o que aconteceu aos 18 anos aqui pro senhor? Muito forte, hein? Ele falou, 18 anos eu fui preso. Nossa, mas injustamente o senhor foi preso? Não, eu matei um rapaz mesmo. Matou assim porque quis matar? Sim, peguei a arma e matei. E esfaquei também. Eu atendi esse senhor uma vez só. Acho que foi a tia que trouxe, ou a irmã, eu não lembro bem agora, o parente que trouxe ele. E nunca mais vi, nem sei se ele fez tratamento. Loucura, né? Nem sei se não tá morto já. Que doideira, né? Só para mostrar para vocês na linha do tempo, olha só o sinal forte que aconteceu, foi preso. E lá na prisão ele foi estuprado, teve várias complicações. Essa mulher aqui, aos 20 anos de idade, ó, olha a linha dela. Claro que tem algo relevante aqui, eu não me recordo aqui agora, mas nessa idade, olha o que aconteceu com o colarete, ó. Ele colou na pupila. Perguntei para ela o que aconteceu aos 20 anos. Falou, porque a gente não sabe o que aconteceu, né, gente? Se aconteceu algo marcante aos 20 anos de idade, ela falou, aqui eu soube da traição do meu marido. Eu soube da traição dele. Viu como é que é, gente? Nota até que a pupila ela tá meio diagonal, não tá não? Interessante, né? Essa essa menina aqui, 16 anos. Perguntei para ela o que aconteceu aqui em torno de, né? Perdão, 16 não, 18 anos. Perguntei para ela o que aconteceu aqui em torno de 15, 16 anos, né? Perguntei para ela. Perdão, gente, a flecha está deslocada. É aqui, ó. Perguntei para ela o que aconteceu em torno de 13, 14 anos. Eu tive uma desilusão com um namoradinho. Eu era apaixonada por um menino e ele fiquei desiludida com ele, aprontou comigo, abusou de mim, sabe? Algo assim.
algo relacionado a isso. E é uma corrente, né, ó, super sensível, né, corrente. As transversais de pessoa muito confusa, muito transtornada, muito confusa, né? Os amarelinhos de ressentimento, de mágoas, de insegurança, medos. Olha essa pessoa aos 30 anos de idade, gente. 30, olha que interessante essa situação. Obviamente ela tinha 30, acho que 32 anos. Voltando no tempo, 30 anos foi o mais próximo da idade dela. A gente sempre analisa da idade da pessoa voltando, né? Perguntando os mais próximos da idade que ela está agora, tá? Porque se você tratar aquela idade mais próxima, as outras vão como que um dominó, caindo tudo junto. Essa é uma abordagem que eu falei para vocês. Ver da idade que ela está para trás, a mais relevante que ela fala. Essa aí até hoje ainda está. Um outro aspecto é ver da idade que ela está até o nascimento, a introflexão mais forte de todas. Ela está com 32 anos, digamos que tem uma introflexão aos 3. Você vai tratar ali aos 3, a maior. Um outro ponto de vista, quando eu vou fazer a abordagem, eu verifico as duas coisas. Eu olho a maior introflexão, mas também observo a introflexão mais próxima da idade dela, que ela fala que até hoje ainda não desceu, não engoliu, não esqueceu, ou que você toca naquela... O que aconteceu aos 28? Você lembra? Lembro. Lembro como se fosse hoje. Sabe, a pessoa ela mostra nitidamente, assim. Ou se ela não lembra, porque às vezes é difícil de ficar lembrando da idade, né? A gente sabe que aconteceu algo recente, mas não sabe se é 1, 2, 3, 4, 5 anos. De alguém, às vezes, alguém que está junto com ela fala, né? Blá, 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 blá. Aconteceu tal coisa lá. Nossa, é mesmo. Exatamente. Daí a pessoa começa a chorar. Ah, gente, ali, ó, é ali que deve ser tratado o tempo. Nessa idade, onde aconteceu isso, tá? Olha que interessante. Essa mulher, ela teve uma traição aos 30 anos de idade, ali que ela soube da traição. Eu não lembro se ela presenciou, se ela viu, se ela escutou o que aconteceu, mas ali naquela idade ela soube da traição, 30 anos de idade, e ela foi me procurar por um quadro de alergias terrível que ela tem. Alergia. Gente, olha que incrível isso. Tem 32 anos. Voltando no tempo, 30 anos de idade, ela soube da traição. 30 anos. O que nós temos aqui, gente? Que área da coluna vertebral que está relacionado a 30 anos? Lembram? Cervical número 1, nascimento. Vai até os 30 anos na lombar número 5. Fui na lombar número 5, encostei ela. Ai, nossa! O doutor colocou uma agulha aí? Não, não, só encostei com o dedo. Nossa, que dor terrível! Ela tinha fortes dores na lombar número 5. E era o armazenamento daquele trauma concentrado naquela vértebra, gente. E o que nós temos no mapa da íris nessa área? A suprarrenal. E a suprarrenal é a glândula das alergias. Olha só, ela estava vibrando na lombar número 5 aos 30 anos de idade, com essa situação de alergias e tudo mais relacionada à suprarrenal, e a lombar número 5 com dor. Gente, isso foi um caso muito rápido de tratar. Eu passei o gel na lombar número 5, 32 anos é a lombar número 4. Então, eu passei na lombar número 4, lombar número 5, coloquei a bolinha de prata, tá? E coloquei no timo. Passei o proteção e equilíbrio, por causa do ângulo de fluxo baixo, mas também passei o portal do tempo em virtude da introflexão. Quando tem introflexão portal e o ângulo de fluxo baixo, proteção e equilíbrio. Passei os dois. E, claro, todo o tratamento para suprarrenal, né? Vitamina C, a gotucola, né? O G-adrena, que é o frequencial da suprarrenal, tá? Ok, gente? E a geleia real, claro. E ela, rapidinho, já resolveu. Mais uma imagem para mostrar para vocês. Olha que interessante, gente.
Aqui ela teve um aborto. As flechas se deslocaram, gente. Acho que alguma coisa que eu acionei no PowerPoint, as flechas bagunçaram. 6 anos de idade, ela foi para o colégio interno. 6 anos é aqui, ó. Essa flecha tinha que estar aqui, ó. Então, 6 anos de idade, foi para o colégio interno. E ela me procurou, ela tinha 36 anos. Ela teve um aborto. Agora não lembro, mas acho que foi por aqui, ó. Aborto. Deixa eu lembrar. Não, foi para cá. Onde tem essa linha aqui, ó. Essa aqui é uma linha que nós vamos estudar, que é uma linha relacionada a aborto na família. Tá? Junto com uma mancha, a mancha é algo que a pessoa não quer contar. Algo que está bloqueado, que ela quer esconder dela mesma. Tá? Então, 15 anos um aborto, 6 anos foi para o colégio interno, e aos 36 anos ela passou de novo na frente daquele colégio porque ela foi morar em outra cidade. E naquela idade, de 36 anos, ela voltou para aquela cidade onde ela passou a infância e passou na frente daquele colégio, ela se sentiu muito mal. Muito, muito mal. E olha só que 36 anos está relacionado aos 6 anos de idade, uma idade reflexa. Tá? Só para mostrar para vocês um exemplo dessa situação. Ok, gente? Leandro levantou a mãozinha. Gente, eu não estou conseguindo liberar o áudio de vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Rosane, eu consegui abrir o áudio, mas ela acho que não quer fazer perguntas. Alguém quer fazer pergunta pelo áudio, gente? Não? Não? Ninguém? Espera aí. Ok. Deixa eu ver aqui as perguntas, gente, de vocês. Sidney. Adriana e Luiz presente. Só agora que eu li, gente. Sidney, quero ir. Tá ótimo. Ok. Ana Paula, Sidney, acho que estavam falando em relação à homeopatia quando eu falei, né? Então, depois, quem chegou depois aí que eu falei do curso de homeopatia, me pergunta depois, gente, do curso de homeopatia online para uma escola seríssima na Grécia. Me pergunta depois no celular que eu passo para vocês, tá? A partir dos 30 anos vou ajudar a humanidade com iridologia, a Vinícius fala. Isso, Vinícius. Carlos, eu tive a sorte de conhecer nos anos 90 o professor Jorge Vitoucas e assistir a alguns congressos em Espanha. Ele é muito bom. Que legal, Carlos. Muito bom. Almerinda, boa noite, professor. O tempo Kairos pode durar mais de um ano? Pode durar, Almerinda. Só que o tempo Kairos é rápido. Você lembra da velocidade dele? Difícil isso acontecer, tá? Fernando, boa noite, professor. Claudio Honor, o gel flor de íris ou o gel master? Claudio Honor, utiliza-se o gel profissional, não é o master, é o gel profissional. Vanilda, mas se a pessoa não lembrar de algo marcante? Se ela não lembrar, não lembrou, gente. Professor, quando você só enxerga a introflexão no futuro, e aí? Torcer para acontecimentos bons? Sidney, professor, fiz um atendimento e tive uma experiência igual àquela da moça de 16 anos que o senhor explicou. E o trauma era o pai que enforcou. Olha, Sidney, curioso, né? Você quer fazer alguma pergunta pelo áudio, Sidney? Quer fazer alguma pergunta pelo áudio, Sidney? Pode fazer. Você ia contar o caso. Eu abri o seu áudio, se quiser falar alguma coisa. Então, professor, tá ouvindo? Sim. Então,
no colarete era uma pessoa de 58 anos, Uhum. igual aquela íris que o senhor estava mostrando lá, inclusive uma íris linfática, né? Tá. E aos 42 anos, eu vi o colarete rompido, igual aquele um que o senhor mostrou. Ah, tá. Daí eu perguntei para ele, ele falou, daí ele começou a chorar. E Ó, realmente, aos 42 anos, o pai dele se enforcou. E eu muito. fiz, e eu fiz o Flor de Íris, né? Com o Portal do Tempo. Tá? Ele só vivia, ele é casado, né? Ele só vivia escondido, não conversava com ninguém, trabalhador, mas chegava em casa, não tinha alegria. E a partir do momento que eu fiz esta terapia Flor de Íris com o Portal do Tempo, com a esfera, com a prata, né? Ele se alegrou em casa, é outra vida, a mulher está alegre, está contente. Hoje ele participa de churrascada com a família, é outra vida, é outro homem. E faz só 35 dias que eu estou tratando dele. Que É isso aí que eu vou ótimo. contar. Muito bom, Sidney. É, essas histórias a gente tem e vai colecionando um monte, né? Porque o Sidney já está tendo essas experiências, o Sidney é quiropraxista, né? Sabe bem da coluna, é massoterapeuta. Mas quem aí está perdido, gente, nessa parte da coluna e tudo, não se preocupe. Por isso a gente precisa ter a prática disso, tá bom? A gente vai dar uma paradinha aí agora nos próximos dias. A gente tem aula amanhã, tá, gente? Amanhã eu quero mostrar mais imagens para vocês. Amanhã a gente termina esse módulo do tempo. Eu vou falar da questão do trauma dentro da barriga da mãe, vou mostrar mais algumas idades e quero falar para vocês mais alguns detalhes aí, bem interessantes, tá bom? E daí amanhã a gente tem aula, terça e quinta-feira que vem, a gente começa o módulo 10. Terça e quinta-feira temos as duas últimas aulas, certo? Acho que é isso aí, tá? Daí a gente entra em férias aí um pouco e retorna lá dia 9 de janeiro com o módulo 10 e logo a gente já chega aí no módulo prático dessa parte da coluna, tá bom? O Claudio Honor, o gel profissional, ele é o gel que só o terapeuta tem. É o gel flor de íris, só que profissional. O master, ele tem uma outra ação, isso eu vou explicar amanhã para vocês esses detalhes da diferença, tá bom? Ok, gente, certo? O Ronald está falando aqui que eu teve interagente, atendi. 18 anos o irmão foi assassinado e aos 29 o pai morreu num capotamento. Esse senhor atendi 3 pessoas da família, ele não acreditava nisso. Aí a irmã disse para ele fazer, quando atendi foi surpreendente. Essas histórias do tempo, gente, a gente vai parecer realmente um vidente. Você perguntando para a pessoa o que aconteceu e ela, nossa, onde é que você está vendo isso? Porque realmente isso é muito curioso. Olha, é um módulo chave no curso, vai fazer muita diferença para vocês. Por isso é importante a gente aprender a fazer o procedimento bem certinho, tá bom? Perguntaram se era macumbeiro, né, Ronald? É isso aí. Tá bom, gente? Então amanhã a gente se vê, tá? Das 8 às 9h30, vamos terminar esse módulo com umas informações muito importantes. Não percam. Certo, queridos? Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.